Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 23 de janeiro de 2024, uma manhã muito parecida com ontem, 24 graus, amanhã nublosa, com probabilidade de chuva de 0%. Pela manhã aqui, parece que os meteorologistas vão acertar, não teremos chuva. A umidade relativa do ar está em 75%. E a máxima hoje será de 30 graus, um pouquinho acima de ontem, 1 grau somente, segundo previsão, né? Os termômetros irão registrar 30 graus e o mínimo hoje, a mínima hoje pela manhã foi de 20 graus, tá? Nós estamos no verão brasileiro, estamos aqui no sudeste do Brasil, na região norte do estado de São Paulo. A cidade se chama Ribeirão Preto. É Ribeirão Preto. Uma benção essa cidade. Uma cidade que, se você não conhece, está convidado a conhecer. Tem alguns problemas de estrutura, assim como eu creio que quase todas as cidades do nosso Brasil e, por que não dizer, do mundo, né? Em todo lugar tem problemas. Aqui, alguns problemas de infraestrutura são um pouco mais agudos, mas é por conta de limitações, por conta de problemas com dinheiro, né? Muita gente querendo levar muita vantagem nessas situações, então tem muita coisa acontecendo e muita coisa não sendo tão acontecendo assim, né? Não acontecendo tanto. Mas, assim como nós estamos em Ribeirão Preto para poder ajudar, nós também colocamos as nossas posições, ok? Então, se você vier a Ribeirão Preto e ver algum problema, saiba que nós não estamos calados, não. Nós precisamos falar daquilo que não está funcionando. Alguém outro dia veio em Ribeirão Preto e, depois de ter assistido algumas lives, dizendo que eu dizia que a cidade é uma cidade maravilhosa, e ela falou e pontuou algumas coisas que a gente vem pontuando aqui. Aí eu mandei os vídeos que nós fazemos, também colocando para o prefeito, para os seus secretários, para o pessoal que ajuda ou que deveria ajudar, e a situação que está sendo infligida sobre a população, não só de Ribeirão Preto, mas de todos aqueles que procuram algum tipo de ajuda em Ribeirão Preto, seja ela uma ajuda educacional, uma ajuda física, da medicina, né? Muito forte a medicina aqui em Ribeirão Preto, muitos consultórios, nós somos bem diversificados na situação saúde, mas a população como um todo ainda sofre porque o poder público não é tão efetivo quanto deveria ser. Ainda tem aquelas filas de espera de consultas, de exames, de cirurgias, um monte de coisa, um monte de problema. Nós somos a sede da região metropolitana, né? De 33, 34 cidades aí. Então, tem-se os problemas sim, tá bom? Não vou tirar o direito de vocês falarem a respeito de Ribeirão Preto, de algumas coisas que não funcionam, principalmente das estruturas. A pessoa reclamou que a avenida em Ribeirão Preto, uma avenida grande, não tem sinalização de solo. Nem sempre foi assim, tá? Depois que tentaram fazer algumas obras e que estão inacabadas, estão todas meio bagunçadas, né, nesse tempo de chuva, e é muito complicado, mas a situação da sinalização de solo e a sinalização aérea em Ribeirão Preto é terrível, tá? Alguém disse e disse com muita razão, com muita muita força, né, no que estava dizendo, que um lugar sem placa é a mesma coisa de querer que não se chegue. Então, parece-me que nós estamos numa cidade sem sinalização, parece que não querem que a gente chegue nos lugares. E quando tem a sinalização, o vento virou a placa com instruções assim valiosíssimas, virada para a árvore, virada para o meio do mato, para a construção. Então, infelizmente é assim, mas eles são bons para multar, tá? Você tem que tomar cuidado porque os radares aqui em Ribeirão Preto são radares móveis e normalmente estão escondidos, tá? E eles ficam ali e a placa também é mais ou menos aquela situação. Então, aceita um conselho? Dentro da cidade de Ribeirão Preto, 60 por hora. Pronto.
Não ultrapasse esse limite, porque você pode ser surpreendido, principalmente nas grandes avenidas que tem um fluxo um pouquinho maior. Então mantenha-se à direita, deixa aqueles que gostam de correr um pouco mais e correr um pouco mais de risco também ultrapassarem a velocidade aí, e você que é de fora, mantenha-se à direita e mantenha-se dentro dos 60. Pronto. Você vai entrar e sair de dentro de Ribeirão, se você não cair num buraco e estragar alguma coisa. Se você estiver de moto, redobre a sua atenção, porque Ribeirão Preto é o lugar onde as tampas de boca de lobo, daqueles poços de visita, do esgoto ali, né? Se você não tomar cuidado, muitas tampas dessas são roubadas, não é culpa do poder público, é uma cultura de gente que gosta de levar vantagem, mas que também o poder público não alinhou as tampas, não criou um jeito de travar essas tampas de tal forma que esses vagabundos sem vergonha, salafrários, juntamente com aqueles que compram essas tampas, não possam retirá-las, né? Deveria ter uma punição efetiva, e toda vez que acontecer alguma coisa com alguém que está transitando dentro da lei, com a sua moto, com o seu carro, e se machucar, essas pessoas deveriam ser realmente condenadas a pagar o estrago e manter aquela família o tempo que for necessário, enquanto essa pessoa estiver sofrendo as dificuldades causadas por ele ter tirado a tampa daquele bueiro. Mas no Brasil, infelizmente, não funciona assim. Então, a situação para você hoje, ao vir a Ribeirão Preto, é cuidado. Tome cuidado. Se você está de moto, redobre o seu cuidado. Mantenha-se também à direita e que Deus te abençoe, te livre e te guarde de todo mal. Passando daqui nesta manhã, para poder falar a respeito de uma coisa que sempre, a primeira coisa que veio aí, o primeiro evento aí, a primeira imagem, estava dizendo isso daqui, ó. Quer ver? Olha aqui. Muito antes do mundo existir, desde a eternidade, eu sou Deus. Eu sou Deus, é ele que está dizendo. Antes da eternidade, desde a eternidade, eu sou Deus. Olha lá, muito antes do mundo existir, antes de ser criado o mundo, desde a eternidade, eu sou Deus. Quando eu faço alguma coisa, ninguém é capaz de impedir. Isaías 43, 13. Muito antes do mundo existir ou de ser criado, né? Desde a eternidade, eu sou Deus. Quando eu faço alguma coisa, ninguém é capaz de impedir. E essa situação de dizer assim, eternidade, isso cria um grande problema e uma grande discussão, porque muita gente que está vivendo no plano físico, terreno, aqui agora, nesse momento, tem aquela ideia de eternidade, ou quer ter uma ideia de eternidade. Uma vez eu li um livro de João Bever, e ontem eu transcrevi aqui algumas coisas que esse livro fala. No primeiro capítulo diz assim, o Eterno, ensina-nos a fazer o máximo com o nosso tempo e dá êxito aos nossos esforços. Sim, dá êxito aos nossos esforços. Salmo 90, verso 12 e verso 17, na NLT, é a versão NLT. Esse livro de João Bever, eu li ele já faz uns 4 anos, tá? E ele fala realmente a respeito da eternidade. E aí fala a respeito daquilo que é eterno, da situação, mas ele tem um tema que diz assim, ó, movido pela eternidade. Se você não leu, eu aconselho que você dê um jeitinho aí de comprar esse livro, se você encontrar, né? Eu tenho, mas não empresto. Eu não empresto, não. Mas aí diz assim, ó, o primeiro capítulo aí, eu vou ler aqui, se vocês me derem essa liberdade, deixa eu ler o que está escrito aqui. O desejo da maioria das pessoas é viver uma vida que valha a pena. Não é verdade? Só esse primeiro versículo já
afeta esse capítulo totalmente. O desejo da maioria das pessoas é viver uma vida que vale a pena, ou que tenha alguma importância, ou que tenha algum valor, não é isso? Isto é um direito e é uma aspiração que vem do coração de Deus. Deus também quer que você viva uma vida que vale a pena. Foi o que Moisés pediu na oração que nós lemos acima, aquela lá que eu falei aí agora. Ensina-nos a fazer o máximo com o nosso tempo e dá êxito aos nossos esforços. Então presta atenção, você vai conseguir fazer o máximo no tempo que você tem e Deus vai dar êxito, vai dar sucesso naquilo que você está empregando os seus esforços. Aí vem o versículo 17 e fala assim: sim, dá êxito aos nossos esforços. Foi o que Moisés pediu na oração que lemos acima. Ele começou pedindo sabedoria para fazer o máximo que pudesse com seu tempo. Muitas coisas que perdemos na vida, presta atenção, muitas coisas que perdemos na vida podem ser restauradas. No entanto, o tempo, presta atenção nisso aqui, o tempo mal utilizado nunca pode ser recuperado. Depois que o sol se põe, aquele dia não vai voltar. Ele se vai para sempre. A oração termina com: dá êxito aos nossos esforços. Moisés enfatiza a sua oração dizendo: dá êxito aos nossos esforços. Essa frase é repetida em seguida, mas por que ela é repetida? Aí o autor do livro está dizendo: Moisés não tinha nenhum problema com gramática ou com memória. Isso, na verdade, presta atenção, é a representação de um estilo literário encontrado na escrita hebraica. A repetição é uma forma de enfatizar algo. No português, em português, quando nós queremos realçar a importância de uma palavra ou frase, usamos diversos métodos. Quais são os métodos? Podemos colocá-lo em negrito, em itálico, em letras maiúsculas, sublinhá-la ou acrescentar um ponto de exclamação no final. Esse ponto de exclamação aí eu sempre uso. Todos esses recursos são formas de chamar a atenção do leitor para algo que é muito importante. No entanto, os escritores hebreus costumavam escrever uma palavra ou uma frase 2 vezes para destacá-la. Não porque fossem dados ao exagero, eles sempre eram cuidadosos com as suas palavras. De fato, da frase em questão aparecer 2 vezes nesse trecho das Escrituras, mostra ou demonstra, né, não apenas que é a vontade de Deus que tenhamos êxito, mas que ele é veemente em relação a isso. A ênfase dessa frase vem dele. Fomos criados. O autor do livro, John Bevere, fomos criados para ter sucesso. Deus quer que a nossa vida seja significativa. Antes de ser um desejo nosso, foi o primeiro desejo de Deus, e ele faz com que isso seja conhecido ao longo de toda a Escritura. Deixe-me relacionar apenas 2 passagens. O Senhor teu Deus te fará ter êxito em tudo que fizeres. Deuteronômio 30, verso 9. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o 5º livro do Pentateuco de Moisés. Então, Deuteronômio, capítulo 30, verso 9, diz isso daí: o Senhor teu Deus te fará ter êxito em tudo que fizeres. Aí fala assim, observe que tudo não são algumas coisas. Deus quer que você tenha êxito em tudo. Lemos também: não cesses de falar do livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, só assim farás prosperar o teu caminho e você vai ser bem-sucedido. Josué, capítulo 1, verso 8. Tá bom? Então, é preciso que nós tenhamos a visão de Deus para desfrutar do sucesso. As Escrituras declaram: quem dá valor à sua própria vida procura se tornar sábio e usar bem a sua inteligência. Provérbios 19, 8. Provérbios, capítulo 19,
Verso 8 diz assim: quem dá valor à sua própria vida procura se tornar sábio e usar bem a sua inteligência. Percebe que nós estamos dentro de um contexto que tudo é para a eternidade? Percebe que eternidade é algo que está no coração de Deus, foi Deus quem criou, né? Eternidade, porque antes de tudo ser criado, Deus já estava lá. Então preste atenção nisso daqui, e eu vou ser bem rapidinho, porque nós vamos terminar com 30, né? 30 que eu tenho? Ah, 40? Ah, então beleza. Vamos lá. Olha só o que é. Essa, na realidade, é a imagem que eu coloquei na abertura hoje do vídeo, né? Da live. Então, bem-vindo à eternidade. Veja lá. Veja o que está escrito. Deus é tão grande e maravilhoso que não somos capazes de compreender. Ele é eterno e ninguém pode entender a eternidade. Está lá em Jó, no capítulo 36, o verso 26. Jó, capítulo 36, verso 26, diz assim, ó, Deus é tão grande e maravilhoso que não somos capazes de compreender. Ele é eterno e ninguém pode entender a eternidade. E aí, como é que fica? E todas essas situações de eternidade, de situação de como viveremos depois da morte, como é que vai ser tudo isso? Isso, na realidade, esta situação, muitas vezes, deixa eu até colocar eu aqui na live aí, para poder muitas pessoas... vocês ficam aí reclamando. Tá. Então, o que o texto de Jó 36, 26 está dizendo é que Deus é tão grande e maravilhoso que a nossa capacidade de compreensão não consegue imaginar o tamanho que ele é e quão maravilhoso ele é. Não somos capazes. E tem outra, ele é eterno e ninguém pode entender a eternidade. Nossa, pesado, né? Se ninguém pode entender a eternidade, ninguém pode dizer que eu sou o melhor na eternidade, porque nós temos limitações aqui na nossa cabeça de capacidade de compreender o que é a eternidade. Algumas coisas nós podemos colocar e dizer para você, olha, cuidado, a eternidade bate a porta de todos. E aí vem aquela pergunta, e uma vez eu ouvi um professor nosso de teologia dizendo a respeito dessa situação. O que acontecerá com você, presta atenção, no primeiro minuto após a sua morte? Após apagarem-se as luzes aqui do mundo físico, para onde você vai entrar e quem estará do outro lado te esperando? Esse nosso professor, ele gostava muito de falar a respeito de pós-morte e gostava de falar de céu e também de inferno. E ele dizia sempre, não existe um lugar intermediário. Não existe um lugar depois da morte que vai te capacitar a estar no céu ou que possa te livrar do inferno. Percebe? As suas atitudes até a morte, até você parar de respirar e entrar para a eternidade, é que vão determinar o lugar onde você estará na eternidade. Fica difícil, não fica? Não? Ah, então beleza, é isso aí mesmo. Ó. Não é difícil entender. Dependendo de como você se comportar aqui na Terra, você vai ter uma eternidade num lugar ou em outro. Não existe uma bifurcação ou um terceiro caminho. Percebe? Não existe. Você vai entrar para a eternidade e vai ter realmente que dar conta daquilo que você fez antes de terminar a sua vida na Terra. Por isso, o convite é para que você faça o seu melhor. Aquilo que Moisés está falando lá, ensina-nos a usar o nosso tempo de tal forma que estejamos em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós e para que o Senhor possa fazer pontuar ou aumentar com que os nossos esforços, os resultados dos nossos esforços sejam aumentados, sejam colocados numa grandiosidade tão maior que nós não precisemos
colocar tanto esforço. É isso que Moisés estava dizendo para Deus, pedindo a Deus. Coloque aí capacidade em cada um de nós para que os esforços que nós fizermos, dentro das nossas limitações, tenham um êxito maior do que daqueles que não têm o Senhor ou que não querem o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas ou que ajudador aqui na terra também. Então, preste atenção aqui nesse outro versículo e olha, Deus colocou diante do povo de Israel 2 caminhos aqui na terra. E ele disse para o povo assim, ó, vocês que estão para poder entrar aí na terra prometida, presta atenção, tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, que hoje eu estou dando ou dei a vocês a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida, sim, para que vocês e os seus descendentes possam viver. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, diz isso aí. Ó. Deus estava tomando os céus e a terra por testemunha contra vocês, que hoje eu estou dando a vocês a oportunidade de escolheres a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida, sim, para que vocês e os seus descendentes vivam ou possam viver, tá bom? Então, Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, indicando para que eles escolhessem aqui a vida, para que possam ter a bênção, não somente na visão física, na visão momentânea, na visão terrena, na visão que é limitada, mas na visão eterna, entendeu? Presta atenção, decidindo aqui a eternidade. Olha outra situação aqui também, ó. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Hebreus, no capítulo 9, verso 28, está dizendo assim: está destinado, está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Não tem uma segunda oportunidade. Não existe segunda oportunidade. Por mais que teimem em querer criar algumas oportunidades, a eternidade não tem um caminho bifurcado. Não tem. Você entra nela já com um destino, presta atenção, você entra na eternidade com um destino determinado anteriormente. Sabe? Aquela situação de você entrar em uma rodovia que está, olha só, uma rodovia que está para os dois lados. Seria mais ou menos que você dizer assim, olha, eu estou saindo de Ribeirão Preto, e quando eu pegar a rodovia Anhanguera, eu irei para onde? Para o Triângulo Mineiro? Para Uberaba, Uberlândia, Araguari? Ah, tá, mas e se eu entrar para o lado direito? Eu estou indo para São Paulo? Estou indo para a praia? Então, seria mais ou menos isso. Ó, a eternidade é um fim, é uma avenida que termina numa rodovia e você já determinou, você já vem determinando para onde você vai chegar. Seria mais ou menos dizer que já saí com a cabeça pensando que estou indo para tal lugar. E aí quando você entra na rodovia ou você entra na eternidade, você já pega o lugar para onde você determinou lá atrás. Você só tem direito na eternidade de entrar para um lado. Para cima ou para baixo. Aí você decide. Não cabe a mim, não cabe a ninguém aqui na Terra julgar ninguém, ok? Não estamos aqui para poder julgar. Só estou dizendo para você que não existe uma segunda oportunidade. Não tem segunda oportunidade, ok? Dito isso, eu quero dizer para você que a eternidade, segundo alguns dicionários aí, e você pode pegar os dicionários, você que está aí num ambiente hospitalar e tem
liberada a internet para pesquisas, né? Você pode dar uma olhadinha aí, você vai ver que alguns dicionários dizem que eternidade é aquilo que é eterno. Parece óbvio, né? Assim, aí tem uma outra versão ali, é, um outro significado, dizendo assim, aquilo que não termina, aquilo que nunca acaba. Aí tem mais um que diz assim, ó, que não tem começo e não tem fim. Eternidade é aquilo que teremos eternamente. Aí vem um e diz assim, para sempre. Uhum. Por isso, nesse momento eu quero perguntar para você. É só uma pergunta, só para você refletir, tá? O capelão não está aqui para acusar ninguém, para poder falar mal desse ou daquele. Só estou te dizendo o que a Bíblia diz, tá? Eu creio firmemente no que a Bíblia diz. Eu defendo a Bíblia com unhas e dentes. E ela quando diz que a eternidade é algo que vai fazer parte da nossa vida no pós-morte e não tem oportunidade de voltar atrás, eu acredito nisso. Então, mas como que passar? Como passar uma eternidade legal, bacana? Como passar uma eternidade ao lado de Jesus? Vocês sabem que todas as vezes que eu falo isso aqui, alguém levanta lá e fala assim, mas só tem salvação através de Jesus? É, só através do sacrifício bendito que foi feito ali na cruz do Calvário. Com a remissão do sangue de Jesus, o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Não é que você não tenha pecado. Você tem e sempre terá. E aquele que diz que não peca é mentiroso, pecou também. Não tem jeito. Então é o seguinte, presta atenção. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ali na cruz do Calvário ele verteu o sangue dele por mim e por você. Simples assim. Ah, mas eu nunca fiz nada errado e eu compro e pago, eu faço, levo minhas coisas em dia, ajudo as pessoas, faço isso, é tudo muito bom e eu também gosto de fazer isso, tá? Eu também gosto de obras, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de amparar pessoas, pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão debilitadas. Eu amo esse negócio. Mas isso não é tudo. Precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida e fazer o seu melhor para cumprir aquilo que ele está pedindo. Você precisa necessariamente abandonar tudo aquilo que é de ruim e que o Espírito Santo vai te convencer que está errado e muitas vezes o conhecimento da palavra, porque você vai ser liberto pela palavra. É a palavra que vai te tirar do buraco. Percebe? Você só vai sair do buraco, você só vai sair do problema se você entender a palavra, tá? E quem quer sabedoria, peça a Deus. É a Bíblia que está dizendo. Ele entrega sabedoria para você ser sábio e se portar e se conduzir de tal forma que você não vai parar no inferno. Simples assim. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Você quer salvação? Está precisando de ajuda nesse momento por causa de uma doença? Isso ele também pode fazer. Mas a primeira coisa que ele quer fazer por você, antes de curar o seu físico, e isso é primordial, antes de curar o seu físico, ele quer que você seja curado da alma. E que você seja aceito como filho querido dele nesse momento. Simples assim. Ah, mas se eu não for curado, está garantida a eternidade. Aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, declarou que Ele é Senhor da sua vida, você vai ser salvo. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração creres que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, você vai ser salvo. Quem prometeu não mente, tá bom? Então presta atenção nisso daqui. Não existe salvação em outro nome. Não existe perdão de pecados com outro sacrifício. Não existe.
Não existe, tá bom? E não existe outro nome que você possa recorrer a Deus se não for pelo nome de Jesus. Por isso que ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o que muito mais importa de tudo isso é que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ontem eu perdi um grande amigo, um senhor que estava se tratando de um câncer agressivo e que veio a óbito ontem. Mas, um pouco antes do óbito, ele disse que queria aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, entregar a sua vida a Ele e depender somente dele. Aí tem gente que vai entrar e falar assim, mas até agora há pouco ele era ruim, agora ele resolve que quer ir para o céu e vai assim? Quem sabe também serve para você. Agora há pouco você era ruim e agora você aceitou. Ah, mas já tenho tempo, tenho. Quem sabe nesse momento você ainda não passou pela transformação, e eu não estou dizendo que isso é verdade, tá? Estou dizendo que pode ser que você, com essa sua fala, querendo jogar o outro no inferno, só por causa que ele aceitou na última hora, quem sabe você ainda não reconheceu o amor de Deus sobre a vida de cada ser humano, de cada um que recorre a ele. Pode ser, tá bom? Então presta atenção. Aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Creia que ele ressuscitou e foi à direita do Pai interceder por nós, está lá intercedendo por nós. Ele foi preparar uma morada para mim e para você, e nós, qualquer dia desse, nós vamos ser arrebatados e nós vamos morar nos céus juntamente com ele. Simples assim. Gostaria muito que você fosse junto. Gostaria muito. Vai ter. No céu vai ter muita risada. Vai. A Bíblia que diz que no inferno há choro e ranger de dentes. Sabe quando um dente fica raspando no outro assim? De agonia, de aflição, de tristeza, de angústia, de tudo? É isso que tem lá. Mas no céu mora a felicidade, a luz, a alegria. Ele está lá. Ele é a alegria do lugar. E se eu e você estivermos preparados para estarmos lá, através de Jesus Cristo, se você se preparar através de aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, vai estar beleza, tá bom? Então, você não vai poder, ninguém, eu não vou falar o número, tá? Mas muita gente que está aí, ninguém vai poder reclamar que não ouviu que Jesus Cristo era o único caminho para o céu. Só existe Jesus Cristo para poder perdoar os seus pecados e para colocá-lo no céu, na morada de Deus. Só Jesus. Por isso você pode fazer a oração de Moisés, pedir para que ele abra o seu entendimento, para que ele abra a sua mente, de tal forma que você possa compreender que você sozinho não vai conseguir. Eu não vi até hoje ninguém sozinho melhorar. Não vi, tá? Precisa da ajuda de Deus, precisa da ajuda do Espírito Santo, precisa de uma vida de oração, de conhecimento da palavra, precisa de uma vida de renúncia, tá? De deixar coisas erradas para trás, atitudes erradas para trás e fazer o seu melhor para que você possa estar no céu. Ah, mas não foi feito? Já foi feito, mas precisa fazer o seu melhor. Lembra que ele fala assim, ninguém tira a minha vida, eu entrego. Ele entregou a vida dele pela minha vida, essa vida de angústia, de tristeza, de problema, de pecado. Ele entregou a dele para morrer no meu lugar. E por mais que eu faça, eu nunca vou conseguir estar no patamar dele, mas através dele
sim, aí nós podemos ser perdoados e Deus nos olha através do filtro que se chama Jesus e nos vê justificados. Hum? Serve para você? Serve para mim? Estão todos dentro desta mesma situação e desta mesma embarcação. Um dia nós entraremos na eternidade e precisamos estar preparados para entrar na eternidade e receber o vinde benditos de meu Pai, que vai sair da boca de Jesus. E aí vocês vão ver a glória que nós não conseguimos nem imaginar como é no céu hoje, tá bom? Vamos lá? 35 minutos, me deram 40. Vamos terminar dentro dos 40. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que ouviram essa live. Abre o entendimento, a mente, o coração de cada um deles para que possam entender que salvação somente através de Jesus Cristo, que a eternidade é real e que nós precisamos estar em conformidade com a palavra para podermos adentrar aos portais celestiais juntamente com o Senhor, para que nós possamos viver a eternidade ao lado do Senhor, num lugar de delícias e num lugar onde nós poderemos ter toda a sorte de bênçãos sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós necessitamos e que o Senhor vai estar nos proporcionando a alegria em andarmos as ruas de ouro, onde os muros são de jaspe e de cristal. Nós estaremos pisando nas coisas que aqui na terra nós tanto valorizamos. Nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo abra a mente e o coração de cada uma dessas pessoas e proporcione oportunidade para que elas possam rever as suas atitudes, aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida e que possam ter, nesse tempo de 2024, oportunidades de servir ao Senhor e confessar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Eu te peço perdão dos nossos pecados e nós sabemos que não são poucos. E te pedimos em nome de Jesus por todos aqueles que estão doentes, o Yuri, a Célia, nós oramos pela avó Hilda, pela dona Teresa, pela Luzinete, nós oramos nesse momento pela Selminha, pelo Geninho, pelo Ronaldo, que é o esposo da Célia, nós oramos por todos aqueles que estão em alguma dificuldade nesse momento, aqueles que estão com alguma doença, com alguma enfermidade, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito maligno contrário à decisão de cada uma dessas pessoas de servir melhor ao Senhor e que façam essa decisão ainda nesse dia para que a eternidade seja garantida ao lado do Senhor. É a minha oração, é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma grande terça-feira para todos vocês e à tarde nós teremos aí, hoje nós estamos com poucos que entraram, que são novatos, né? Então nós vamos continuar, se o número chegar muito próximo do 100, a gente faz uma live específica. Se não, toda segunda nós vamos fazer daquele jeito que nós combinamos, toda segunda fazer a inserção. Mas algumas pessoas a gente vai fazer no particular, pontuando algumas coisas para que possam ser inseridas aí no grupo e que possam receber a palavra do Senhor todos os dias, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus, uma grande terça-feira. Que a semana continue sendo uma semana abençoada, que venham muitas altas, que venham muitas liberações e que o Senhor possa estar dando condições para que vá embora para suas casas e que possam manter o tratamento e recuperação rápida, efetiva e definitiva, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais.